Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías capítulo 53. Quem é melhor que Jesus aqui? Dê um glória a Deus, glória a Deus. Igreja atenta. É importante que nós entendamos que não somos melhores do que Jesus. Se não somos melhores do que Ele, quem somos nós para nos eximirmos do sofrimento que Ele sofreu? E não apenas sofreu, mas sofreu por nós. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porquanto as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Meus queridos, eu quero refletir nessa noite sobre as dores de Jesus. Por que eu fiz essa pergunta? Se tinha alguém aqui melhor do que Jesus. Apenas para aguçar a nossa mente, a nossa reflexão, porque às vezes nós não estamos dispostos, abertos a aceitar dores que nos sobrevêm, como se fôssemos privilegiados acima do nosso próprio Senhor. Não somos. Então, aquilo que Jesus sofreu de dores, nós temos a possibilidade também de sofrer enquanto estamos com os pés sobre essa terra.
E na medida, queridos, que nós vamos refletindo aqui na simplicidade, os irmãos irão vendo que essa é uma realidade minha, sua, de todos nós, de qualquer um de nós. A mesma realidade, ou as mesmas realidades que envolveram a vida de Jesus enquanto terrena. Em primeiro lugar, queridos, a dor física. É incompreensível o sofrimento físico de Jesus. Não cabe na nossa mente, na nossa compreensão, não dá para nós entendermos o nível de sofrimento físico de Jesus. Eu nem precisaria descrever muita coisa, porque quem não conhece a história de Jesus precisaria estar dentro de um templo, de uma igreja chamada, para entender o sofrimento de Jesus. Precisaria ser um crente, um evangélico, um católico, um cristão, para entender o sofrimento físico de Jesus. Os maiores incrédulos, os ateus, por mais que digam, eu não creio em Jesus, eles conhecem a história do sofrimento físico de Jesus. Eles sabem. Eles têm uma fé chamada fé histórica. Eles sabem que existe uma história a respeito de Jesus, e essa história não exime do sofrimento físico. Então, falar de chicotadas, com anzóis nas pontas, dilacerando o seu corpo, todo mundo sabe. Falar de cair com uma cruz pesada sobre os ombros, todo mundo sabe. Falar de coroa de espinhos, todo mundo sabe. Falar de pregos nas mãos e nos pés, todo mundo sabe. Tudo isso Isaías descreve como uma moedura. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, as nossas iniquidades, mas ele sofreu isso. Ele sofreu, igreja, isso. Por que eu estou enfatizando? Ele sofreu isso. É porque quando nós nos acostumamos com essas histórias, entra no ouvido e sai no outro. Já conhece a história de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente. Já conheço tudo isso. Então nós não nos quedamos ante essa realidade. Vamos falar de chicotada com anzóis. Estou falando anzóis porque descreve melhor e mais rápido o raciocínio. Dilacerando a carne de Jesus. Parece que a gente não para refletir o quanto aquilo era sofredor. Imaginar que ele pendurado numa cruz por cravos, por pregos, pendurados pelos pregos. Tanto que para ele morrer, a sugestão fosse que quebrasse as pernas dele. E dos outros dois também. Porque mesmo rasgando a carne de Jesus nas mãos e nos pés, na agonia da morte, na ânsia da morte, eles poderiam fazer algum movimento assim, liberar os pulmões, respirar um pouquinho mais e postergar um pouquinho mais a morte. Só que à tarde de sexta-feira,
já estava chegando e os judeus não iriam trabalhar mais depois das 6 horas. Então, eles tiveram essa grande ideia, vai lá e quebra as pernas dele. Porque quebrando as pernas dele e dos outros 2 malfeitores, um de um lado e outro de outro, aí pronto, ele não pode fazer mais esse movimento, liberar a respiração, liberar os pulmões, respirar e postergar a morte. Porque eles vão estar completamente pendurados. Então, o peito comprimido morre instantaneamente. Por isso. Mas o sofrimento foi real, verdadeiro. Dá para nós imaginarmos isso? Costumo dizer, queridos, que isso não foi encenação para vender filme depois, como do Mel Gibson, mais ou menos, como ali na Capelinha. Não, aquilo foi real, aquilo foi verdadeiro. Então Jesus sofreu no físico. Quem somos nós para dizer que não queremos uma dor na unha? Quem somos nós para dizer que não queremos uma enfermidade, que não aceitamos uma enfermidade? A menos que seja essencialmente maligna, eu digo, eu rejeito, eu não aceito essa seta maligna. Mas se for dentro de uma certa normalidade, como produto de uma humanidade caída, pecadora, nós não podemos dizer. E se for da parte de Deus, ou por decreto, ou por permissão, nós não temos a ousadia de dizer, eu não aceito. Eu não me esqueço, meu pai, ele tinha umas coisas assim, apesar de não ler Bíblia, mas ele tinha umas coisas assim de sabedoria, eu ficava impressionado. Quando a pessoa, alguns jargões que existem, inclusive no nosso meio, e ele, me lembro claramente que ele reproduziu isso. Alguém está doente e diz, eu não aceito essa enfermidade. Ele dizia, quem sou eu para dizer que eu não aceito essa enfermidade? Então, repito, não sendo uma coisa essencialmente espiritual maligna, quem sou eu para dizer, eu não aceito sofrer fisicamente? Quem sou eu? É produto de uma humanidade caída, do pecado da humanidade. E nesse aspecto, toda enfermidade é produto de pecado. A gente tem que ser maduro. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Toda enfermidade é produto de pecado, sim. Não me refiro circunstancialmente. Poxa vida, eu estou com uma dor de cabeça, porque você pecou, porque você está em pecado, por isso que você deve refletir a sua vida, você está em pecado. Não, é produto de um pecado que eu herdei de Adão e Eva, de um pecado original, produto de uma humanidade caída, de uma humanidade em pecado. Mas, meus queridos, olhando para a história da pós-Bíblia, pós-período bíblico, quantos homens de Deus santos que construíram história, quantos e quantos e quantos não sofreram fisicamente. Queridos, muitos homens de Deus que se abnegaram de absolutamente tudo que diz conforto dessa vida, muitos deles morreram cedo. Quer ver? João Calvino, por exemplo, queridos, que é um dos homens mais, o pai da teologia, que a gente poderia assim chamar, morreu com 54 anos de idade. 54 anos de idade deu para fazer tanta coisa, queridos, que esse homem fez. Simonton, que foi o fundador da igreja presbiteriana
do Brasil, ele morreu com 34 anos. E assim, uma série de outros, que eu já inclusive falei aqui, que morreram com 30 e poucos anos de idade. Morreram por sofrimentos físicos. E quando eu falo desses homens, eu me emociono muito, porque foram homens absolutamente abnegados de tudo que se diz conforto nessa vida. Totalmente apegados a tudo que diz respeito ao reino de Deus. Eles só pensavam em reino de Deus. Só viviam em reino de Deus. Eles respiravam reino de Deus. E por isso doavam as suas vidas para Deus a favor das vidas. Nós somos produtos de uma história de sangue, de uma história de dores, começando por Jesus e seguindo os seus discípulos. Foi até engraçado hoje, né? Eu almocei uma penosa muito gostosa lá em casa, mas assim, eu me distraio à tarde e venho para a igreja sem lanchar, e eu estava sentindo fome ali. Meu Deus, eu tenho uma possibilidade de dar umas desmaiadas assim quando eu estou com muita fome, né? Aí eu fui ali com a Verinha, me socorro aqui, mas arruma uma comidinha aí, porque eu estou com fome, senão não aguento pregar. Ela foi lá, mas eu quero dizer, queridos, que eu já andei quilômetros, a pé, com dores profundas no estômago, de fome, dor de fome. E muitos que estão por aí nos campos, sem o mínimo conforto, sofrem dores terríveis. Uma pessoa, queridos, que eu conheço, que os irmãos conhecem também, pelo menos a grande maioria dos irmãos conhecem, para mim é uma das pessoas modernas do nosso tempo mais parecida com esses homens da história, com esses avivalistas da história que eu conheço. Chama-se missionária Nilza Helena. Aquela mulher, queridos, é simplesmente extraordinária. Aquela mulher me ensina com a vida. Ela não precisa falar nada para me ensinar. Quando comecei a ouvir a história dela por ela mesma, a primeira vez que fui na Bahia, ela começou a contar. Eu estava, não sei mais com quem, não me lembro mais com quem eu estava, mas sempre eu estou com companheiros. Ela começou a descrever, queridos, como ela chegou na Bahia, como ela se instalou no meio do mato ali, nos quartinhos de palha. E o que era o trabalho ali? Quando eu literalmente saí, porque palpitou meu coração e eu ia desabar em choro ali. Ah, mas aquilo tem anos que ela fez aquilo. Naquela época tudo bem, né? Não, ela saiu de lá, entregou tudo lá para um discípulo dela e foi para entre os índios Sataremauê, no Amazonas. E ela está lá, no meio do mato, literalmente. Lá cortando a madeira, limpando o terreno, construindo a sua casinha, plantando. E tudo isso evangelizando simultaneamente. E já tem um bocado de coisa lá, a casinha dela está quase pronta, linda. Em madeira, mão de obra dela, com a ajuda de alguns outros profissionais. Sozinha, sem marido nenhum para ajudar. Sozinha. E outra coisa, não tem salário de ninguém. Tem irmãos aqui na igreja que ajuda com muita,
valia um dinheiro muito bem empregado. Mas de vez em quando ela se apresenta com dores físicas. Dores físicas. Quem quiser ajudar aquela mulher, queridos, pode ajudar, porque é um dinheiro muito bem empregado. E é uma pessoa que não aspira absolutamente nada neste mundo e deste mundo, senão o reino de Deus. Saem em canoas, manejam as canoas, enfrentam os perigos, tudo isso. Eu falei para ela começar uma criação de galinhas caipira lá, e eu falei, eu quero doar para você as primeiras matrizes. E já tem lá não sei quantos, umas 30 já, a partir dessas matrizes aí. Meus queridos, essa é a primeira dor de Jesus, a dor física. Segunda dor, queridos, emocional. Meus queridos, Jesus, ele tinha plena convicção de que aquela multidão, aquelas multidões que o cercavam, ele tinha plena certeza de que aquele povo não era seu amigo, aquelas pessoas não eram amigas, aqueles homens, aquelas mulheres não eram seus amigos. Ele tinha plena convicção de que aquele povo estava ao redor dele por causa daquilo que ele poderia fazer ou podia fazer por eles. Que ele chamou tudo isso que ele podia fazer por eles, Jesus chamou de pão. Vocês estão me acompanhando por causa do pão que eu posso dar para vocês. Eu posso curar vocês, eu posso multiplicar os pães, os peixes, eu posso libertar vocês, eu posso fazer tudo isso. É por causa disso que vocês me acompanham. Agora, você já pensou? Você está no meio de uma multidão o tempo inteiro e ter a certeza no seu interior de que aquele povo não está ali porque é seu amigo, mas multidões interesseiras. Ele tinha consciência disso. Os irmãos sabiam que o que matou Jesus não foi nada disso que nós mencionamos aqui, das dores físicas. Não foi. Não foi a cruz que ele carregou. Não foram as chicotadas dilacerando o seu corpo e dando hemorragias. Não foram os pregos nas mãos, nos pés. Não foi a coroa de espinhos. Não foi a cruz. O que matou Jesus não foi isso. Ele estava pendurado numa cruz. Mas o que matou Jesus foi a afronta. A afronta. Eu já falei aqui para os irmãos sobre quando Jesus estava no Getsemane e que ele transpirou sangue. O nome disso é hematidrose. Isso dá em milhões de pessoas. A hematidrose, a transpiração de sangue, não é por causa de sofrimento físico, é sofrimento emocional. Porque Jesus sabia que aquele povo que estava atrás dele para matá-lo era exatamente o povo para quem ele havia vindo primeiro, que era o seu sangue, os judeus. Olha o nível de traição, olha o sofrimento emocional de Jesus. Repito, Jesus não morreu por causa dos sofrimentos físicos.
Em Salmo 69, 20 diz que a afronta partiu o coração de Jesus e aí ele desfaleceu. Salmo 69 é um salmo messiânico, aponta para Jesus. A afronta partiu-me o coração e desfaleci. A afronta. O que matou Jesus foi a afronta. A afronta. O homem exposto nu, numa cruz, para aquele povo que lá embaixo estava, e eles com gritarias zombeteiras, desce aí, isso não é o rei dos judeus. Zombaria, foi isso. Foi a dor emocional que matou Jesus. Quando a gente é traído, abandonado, como Jesus fez, o coração falta partir, literalmente, partir. Queridos, os irmãos já que convivem comigo há mais tempo, sabem, eu já enfrentei revólver mais de uma vez, talvez mais de 2 vezes, talvez não sei quantas vezes, apedrejamentos, dedo em rixe, tipo, dedo na cara, ameaças, muitas afrontas, mas essas pessoas que fizeram isso comigo nunca me traíram, isso nunca me doeu, apesar de serem pessoas andando comigo, nunca me doeu. E sabe por que não? Porque elas não eram da minha confiança, elas não eram minhas amigas, eu não as considerava como amigas, mas inimigas. Então não me traíram, elas fizeram aquilo que era próprio delas fazerem, como inimigas gratuitas, pessoas inimigas gratuitas. Mas quando você confia numa pessoa, acredita numa pessoa, e de repente ela apronta com você, o seu coração, o coração da gente, falta explodir de dor. Jesus sofreu as dores físicas, mas Jesus sofreu as dores emocionais. E o que matou Jesus não foram as dores físicas, foram as dores emocionais. Você já pensou, queridos, o que aconteceu, por exemplo, com Judas? Vai lá, lasca um beijo em Jesus. Beijo é um dos gestos de maior intimidade que existe, queridos. E com aquele beijo, ele estava traindo Jesus. Traindo Jesus. Pedro convivendo com Jesus, vendo os sinais, recebendo as bênçãos, quando é encurralado, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Se estava com ele, não, eu não estava com ele. Isso sim dói. Vir para salvar os seus familiares, o seu povo. E esse povo se reúne e diz: vamos matá-lo. É de uma dor emocional inexplicável, inexplicável. Recentemente, o pastor Márcio pregou sobre João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas por que isso? Os judeus disseram, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós não somos escravos. Nós somos livres, nós somos judeus, nós não somos gentios fora da linhagem, não, nós somos livres. Mas está dizendo, conhece a verdade vos liberta. Não, nós somos livres. Aí Jesus diz, olha, vocês estão dizendo que são livres,
mas vocês querem me matar. Vocês estão planejando me matar. Se vocês conhecessem a verdade, que sou eu, e o meu projeto de vida em relação a vocês, se vocês conhecessem essa verdade, vocês seriam libertos. Mas vocês não conhecem a verdade. Vocês estão enganados, confusos e confundidos. Vocês estão esperando um Messias aí que nunca vai vir, porque o Messias sou eu, já vim. Mais ou menos assim, estou parafraseando. Era assim que se comportava um povo para quem Jesus havia vindo. Isso explode um coração emocionalmente. Nem você, nem eu, nenhum de nós está livre desses sofrimentos emocionais. Até porque, queridos, até porque nós, seres humanos, nós somos muito interessantes. É impressionante como nós somos interessantes. Nós, quem? Você e eu. Todos nós aqui. Ó. Nós mudamos assim, ó. No estalar de dedos, nós mudamos. Nos tornamos uma pessoa irreconhecível de uma hora para outra, no estalar de dedos. Basta pintar uma situação atípica. No estalar de dedos, a gente se torna uma outra pessoa irreconhecível. É assim que nós somos. É assim que você é, que eu sou. Por causa de uma natureza decaída, a gente pode lutar contra isso, adquirindo resistência, maturidade, etc. Mas é assim que nós somos. E porque somos assim, estamos sujeitos a nos decepcionarmos com as pessoas que nos cercam e estamos sujeitos a decepcionar as pessoas que nos cercam. Terceira dor de Jesus. Primeira, física. Segunda, emocional. Terceira, espiritual. Oh, meus queridos, a dor espiritual, eu não sei qual dessas aqui, sabe, é mais forte, eu não sei. Eu sei que os irmãos me veem refletir, pensar, declinar essas dores, e os irmãos estão pensando, é exatamente isso comigo, porque é assim, eu estou me vendo aqui, assim como os irmãos também estão se vendo. A dor espiritual. Jesus se sujeitou, queridos, a ser tentado por Jesus, sarcasticamente tentado por Jesus, ali, ó, no pé, o tempo todo, no monte, no pináculo, no templo, o tempo todo ali, ó, tentando, na sua fraqueza física, inclusive. Jesus com fome, isso não é todo poderoso? Então transforma essas pedras em pães, rapaz, e enche a pança aí, o tempo inteiro ali, ó, parece que não larga, até o momento que Jesus, chega, olha, já chega de ladainha, retira-te, sai, vai-te embora. Mas se sujeitou até esse tempo, e isso é sofrimento. E os irmãos se lembram muito bem, assim como os irmãos sofrem, eu também sofro. Mas não me esqueço, quando eu cheguei aqui à frente, falei, meus irmãos, olha, o trem está bravo. A coisa está brava, irmãos. Se os irmãos não me ajudarem, eu não sei o que vai ser, não. Coloca a cabeça no travesseiro, é cobra, serpente das maiores, por onde, sabe, por tudo, é subindo na casa, é tentando, é espreitando, é ninho de cobra, o tempo inteiro, até o dia amanhecer. Quem aguenta isso?
E desde o dia em que eu compartilhei isso com a igreja, até hoje, nunca mais. Eu não estou querendo dizer, queridos, que isso não volta, não. Estamos com os pés sobre essa terra, estamos em guerra o tempo inteiro, mas tem um bocado de tempo que o Senhor me deu essa trégua. Deito e durmo tranquilamente, sem essa perturbação noturna de Satanás. Sofrimento espiritual. Às vezes os abandonos dos colegas que lhe dão um baque na mão de obra e na sustentação da obra ali, é guerra espiritual. É guerra espiritual. E Jesus passou por todas essas situações o tempo inteiro, na guerra o tempo inteiro. Tem gente movida por tradicionalismo, por bolha, eu chamo isso de bolha eclesiástica. É contra, quando se fala em guerra espiritual, não acredita. E então a nossa guerra é o quê? A nossa guerra é o quê? Física? Emocional meramente? Intelectual? Qual é a nossa guerra como igreja? O que a Bíblia diz? A nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós vivemos uma guerra espiritual desde o dia em que nós nos convertemos, porque no dia em que nós nos convertemos e nos tornamos filhos de Deus, nós constituímos Satanás como nosso principal inimigo. Então estamos em guerra. Agora, quer falar das heresias? Aí já é outra história. Aí pode me chamar que a gente vai debater. Mas não acreditar em guerra espiritual, acredita em quê? Acredita em quê? Uma vez, eu já disse aqui também, uma vez, falando desse assunto, aí uma pessoa disse, olha, eu nunca me deparei com esse negócio, essas guerras, essas batalhas aí contra Satanás. Aí o outro falou, claro, você anda assim lado a lado com ele, anda na contramão com ele para você ver. Anda fazendo o que ele quer o tempo todo, paralelo aí, anda na contramão, você vai ver. Eu não sei se ele estava afrontando, confrontando, ironizando, não sei. Mas eu sei que foi uma coisa muito verdadeira. Anda na contramão. Procura viver uma vida de santidade. Procura ver uma vida de reflexão na palavra, de oração, de meditação, de adoração, de evangelização, de santidade, renunciando pecados. Procura andar na contramão para ver. Vai começar lá na própria faculdade. Você não quer ser como essas menininhas aí, saindo com todo mundo? Quer ser uma santinha, uma purinha, a virgem? Fala isso, ande na contramão para você ver lá dentro mesmo o que vai acontecer. O que foi que aconteceu com aquele rapaz lá nos Estados Unidos? Não foi exatamente isso? Procurando viver uma vida correta, tentando influenciar pessoas para a vida correta. Olha o que aconteceu. E Deus permitiu isso, mas Ele deixou o legado dele. E por último, queridos, a dor da solidão. A dor da solidão. Como eu já disse, aquele povão ao redor de Jesus não eram de amigos, não eram amigos. Não eram amigos. Num dos auges do sofrimento de Jesus, retorno ao Getsemane, Jesus falou, só para os que andavam com ele ali, ó, vigie comigo que eu vou ali orar. O trem está
brabo demais, tá? A dor é tremenda, o sofrimento é tremendo, vigie comigo. Foi lá, orou, voltou, o pessoal estava dormindo, babando. Foi de novo, voltou do mesmo jeito 3 vezes. E Jesus diz, mas se fosse hoje, ia dizer, caramba, viu, mas vocês, grandes amigos vocês são, hein? Não puderam vigiar nenhuma hora comigo. Nenhuma hora. Nenhuma hora. A dor da solidão é terrível, queridos. É terrível. Quando eu fui lá, meu primeiro ministério, meu ministério na cidade chamada Mazagão, nós temos ovelhas lá. Não temos igreja, mas temos ovelhas lá por enquanto. Não temos igreja. A única comunicação ali, queridos, era por carta. E para você receber uma resposta, no mínimo 1 mês. E a cultura era muito diferente. Você não tinha ninguém da sua cultura para você dividir as coisas, conversar, compartilhar. Não. Eu com 24 anos de idade, teve um dia lá que eu senti um sofrimento tão terrível, uma pressão emocional, física, mental, será tudo, espiritual, tão terrível, que se eu não me jogo no chão, eu iria desmaiar. Iria desmaiar, literalmente eu ia desmaiar, porque eu me conheço, me joguei no chão. E um irmãozinho que nem sabe que fez isso, numa palavra dele, ele me libertou naquele momento. Uma palavra dele. Menino, um homem de Deus. A dor da solidão é terrível. Simplesmente terrível. E lá a gente estava durante esse tempo. 1 ano ficamos lá. Depois fomos para a capital e assumimos a sede do ministério. E continuamos dando assistência àquilo lá. Mas eu sei o que é uma solidão. Meus queridos, agora, uma pequena abordagem, uma pequeníssima abordagem a respeito das dores de Jesus. Tudo isso, queridos, tudo isso, para Jesus, no coração de Jesus, ele entende que compensou. No verso 11 ele diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Vou repetir. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Sabe o que isso significa? Isso significa o seguinte: olha, eu passei por tudo isso. Passei pelas dores físicas, passei pelas dores emocionais, passei pelas dores espirituais, passei pela dor da solidão, do abandono. Passei por tudo isso. Mas, se uma vida reconhecer esse sofrimento, valeu a pena. Passei por tudo isso, todas essas dores. Mas se, aí diga o seu nome, mas se Valmir reconhecer isso, valeu a pena. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós não temos apenas uma alma que reconheceu isso. Não apenas uma vida, mas milhões de vidas que reconheceram o sofrimento de Jesus e procuram com temor, tremor, com humildade
viver uma vida santa na presença dEle, uma vida que tenha correspondência com tamanho sofrimento, nesses todos os aspectos que foram mencionados. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Tem alguém que é melhor que Jesus? Não. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Queridos, toda vez que eu termino de pregar, eu sinto uma vontade, assim, que tudo que a gente reflete ficasse no nosso consciente. É impossível, porque nem no meu fica. Porque nós temos o consciente, subconsciente e inconsciente, como camadinhas, né? Consciente é que eu estou lembrando. Subconsciente é que eu posso lembrar rapidamente, só puxar pela memória. No inconsciente demora mais. À medida que coisas vão aparecendo, é como se vão empurrando isso para baixo, e aí a gente vai lembrando só das coisas mais recentes. Porém, deixa eu dizer só uma coisinha para a gente orar. O irmão, a igreja acho que deve conhecer essa historinha. O irmão chegou para o pastor e disse: pastor, pastor, não vou para a igreja mais não, pastor, porque chego durante a semana, pastor, já esqueci tudo que o senhor falou no domingo. Não lembro de mais nada, pastor. Aí o pastor falou: olha, eu não me lembro do cardápio que a minha esposa fez para mim durante a semana, não me lembro. Porém, eu sei que eu estou vivo por causa desse cardápio, porque eu me alimentei na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 3 vezes por dia, sábado, e hoje estou aqui vivo porque eu me alimentei. Mas eu não me lembro. E é exatamente isso, queridos. Nós podemos não nos lembrar, mas nós estamos sendo alimentados por isso, por esse alimento, que não é leitinho, é feijoada mesmo, é mocotó mesmo, é coisa profunda. Falar do sofrimento de Jesus é o âmago do Evangelho, é o cerne do Evangelho, é coisa profunda. E isso trabalha não apenas a nossa vida do dia a dia, a nossa conduta do dia a dia, mas trabalha na nossa formação espiritual. Quantas vezes eu vejo os irmãos aqui, inclusive o pastor Márcio, que é quem mais eu ouço pregar toda quarta-feira, repetindo coisas que eu tenho certeza que foram alimentos que ele ouviu, do qual ele se alimentou, dos quais se alimentou, porque trabalha a formação, a nossa formação espiritual. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Toda a igreja, Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti. Não queremos ignorar as dores de Jesus. Não queremos ignorar a dor física, a dor emocional, espiritual e a dor da solidão. Porque tudo isso foi a meu favor, a nosso favor. Não queremos ignorar. Deus querido, no nome de Jesus, queremos considerar que tudo isso foi por causa do nosso pecado, da nossa transgressão, das coisas que nós fazemos de errado. Tanto que o Senhor fez por nós, e nós não queremos fazer quase nada pelo Senhor. E mesmo depois de ouvir tudo isso, amanhã eu vou estar do mesmo jeito, não vou mudar nada. Deus, isso é triste. Muda a minha história, Senhor. Muda a minha história, meu Deus. Vou continuar fazendo as mesmas coisas e vou continuar não fazendo as mesmas coisas que já não vinha fazendo. Tenha misericórdia, Senhor. Nos desperte, nos alerte, nos avive, nos renove, nos restaure.
feridas fomos curados, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi esmagado, foi transpassado, e o meu pecado estava sobre os seus ombros. Tomou sobre si, tomou sobre si, ressuscitado, ele foi glorificado, reconhecido na terra e céu, igual a ti, não há outro igual a ti, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. No Calvário começou o grito da redenção. Tu é mais que tudo aqui, e então toma o teu lugar, então toma o teu lugar. No Calvário começou o grito da redenção. Pelas suas feridas, tu é mais que tudo, tu és tudo pra nós, Senhor. E então toma o teu lugar, e então toma o teu lugar, e o castigo que